Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ozoncast, direto aqui do CIOSP, o maior congresso de odontologia do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Ah, sim. Que hoje não é mais só odontologia, hoje já tem muita tecnologia que é associada a outras técnicas e nós estamos aqui trazendo sempre a inovação da ozonioterapia na odontologia e outras áreas. E estamos aqui hoje com a honra, né, de ter como convidado o Dr. Rafael Ferreira, que é farmacêutico especializado em saúde estética, cosmetologia e também cirurgião dentista. Ele possui mestrado e doutorado em medicina molecular, mestrado em medicina estética, ele também é especialista em ozonioterapia pela EUPROM, Espanha, coordena diversos cursos, tem um currículo aí, vamos pular essa parte, senão nós vamos ficar aqui, né, só lendo currículo, mas enfim, é um profissional muito capacitado, que tem uma experiência grande, e a gente quer dividir um pouquinho desse conhecimento aqui com o nosso público, com o pessoal que quer saber mais da ozonioterapia. Vamos lá? Claro. Primeiro, muito obrigado, né, Letícia, pelo convite. Dizer que está aqui junto da Filozon, participando, e junto de vocês aí em casa também, trazendo um pouquinho desse universo da ozonioterapia, que é simplesmente apaixonante. E ele tem que realmente estar aqui, tem que estar em todo lugar, porque é uma saúde integrativa. E se somos profissionais da área da saúde, você é um profissional da área da saúde, você precisa pensar em prevenção, você precisa sim pensar em resultados eficazes e seguros, e é isso que a gente consegue com o ozônio. Perfeito. Então vamos lá, Rafael, conta um pouquinho pra gente como é que você utiliza ozônio na estética, né? E também um pouco sobre tratamento de tecido adiposo, lipólise, que a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente. Você sabe que é bem interessante a gente falar dessa história do tecido adipositário como um todo, por quê? O problema do tecido adipositário não é ele estar lá, é ele estar em excesso e na região errada. Então, você gosta aí da bananinha marcando? Não, né? Daquela celulite da pochetinha? Não. Mas, na região certa, no bumbum, dá um brilho e um contorno. Na região certa da maçã do rosto, dá um destaque. Então, o legal do ozônio é que ele permitiu uma clínica completa do trabalho do tecido adipositário, sendo que eu posso ir desde o ganho de volume à sua redução. Há um efeito bioestimulador, há um efeito lipolítico e até mesmo um efeito de apoptose. Ou seja, a gente consegue tudo simultaneamente utilizando um único recurso. Por isso que quando os meus alunos perguntam, né, Rafa, qual é o equipamento que eu tenho que começar? É o ozônio, porque é a clínica completa. Você consegue fazer face, você consegue fazer o corpo e você consegue ter várias finalidades simultaneamente. E claro, trabalhar com cosméticos que dão base e suporte disso como um todo. Diquinha aí na tela, né, galera? De uma linha que eu quase não gosto, uso bastante nos cursos, para fazer acontecer. Então, o que a gente tem? Aqui você já me apresentou. Quando a gente pensa nessa questão do envelhecimento e das gorduras da face, a gente tem que entender que existe um ponto de algumas regiões sofrem atrofia, algumas regiões sofrem processo de acúmulo de diferentes tecidos adipositários que sofreram processo de mobilização. Então, às vezes, um suco naso, eu tenho que pensar numa redução de volume para ficar mais leve. Para quê? No momento que eu entro com aquela tração direcionada na maçã do rosto, eu tenho a força suficiente, mas se estiver pesado, eu não consigo fazer isso. Então, o nosso envelhecimento ele é multifatorial e a demanda facial é multifatorial. E hoje a gente já tem base de publicação realmente para afirmar, porque sempre tem aquela história, né? Ai, mas tem estudo científico publicado? Tem. Minha tese, pessoal, brasileiro não é uma espécie comum, tá? Todos os estudos publicados são em Homo erectus, é outra espécie. Como nós somos Homo brasilienses, né? É uma espécie totalmente diferente do mundo, não tem resultado. Não. Temos que tomar cuidado e, inclusive, a gente sabe que é porque ele gera resultados com baixo custo e isso não é muito favorável à nossa indústria farmacêutica e à indústria da pseudo-saúde. Rafa, então quer dizer que eu posso entrar com ele bem capacitado? Sim. Onde a gente consegue resultados com uma margem de segurança de complicação de 0,00007%. Não tem. E com resultados rápidos. E esse daqui é um dos primeiros casos de publicação que eu acho bem interessante a gente conversar,
que trouxe, demonstrou isso já dentro de um protocolo direcionado para a ROF, foi do pessoal lá da São Leopoldo que fez. Temos aqui uma paciente, histórico bariátrico, olha a melhora de tônus, textura, brilho, relevo, 5 sessões. Talvez, na nossa tradicional harmonização, eu ia precisar de pelo menos umas 3 sessões de ácido polilático. E vocês sabem que o polilático não é baratinho para tentar chegar num resultado desse. E talvez eu não conseguisse, principalmente pelo histórico dela. Pós-bariátrico, paciente de mais de 70 anos, talvez ela não tivesse uma condição de neocolagênese. E o ajuste do redox, o ajuste de citoesqueleto conseguiu mostrar que é viável. E com um custo, né, pessoal? Um custo de acessibilidade. Eu não preciso mais gastar aqueles 8, 10 mil agora para chegar num resultado desse. Eu levo muito esse caso aqui que é meu nas palestras de harmonização. Porque eu pergunto para todo mundo, quantos ml vocês acham que eu gastei aí? Ah, olha, tem suco naso preenchido, a olheira subiu, diminuiu a região do blush. Falo, ótimo, tem 0 ml de hialurônico, tem 0 ml de bioestimulador, mas tem ozônio. Ele tira e ele põe. O que a gente precisa começar a entender agora é como utilizar ele nessas diversas finalidades. Por quê? O ozônio mudou a concentração, eu falo que ele é um outro fármaco. Ele é uma droga que se comporta totalmente diferente. Por isso que vocês vão encontrar as orientações na faixa baixa, média e alta. Quando a gente pensa nessa faixa baixa, a ideia é gerar esse efeito de ganho de volume. O ozônio se comporta igualzinho, independente do tecido aplicado, porque é ganho de volume? Ótimo. Se eu apliquei na baixa concentração na derme, é volume dérmico. Se eu apliquei na baixa na hipoderme, é volume hipodérmico. A gente tem relato de aplicação de justapério favorecendo a osteogênese, gente. Então o implante está aí para mostrar isso, que a matriz CDC está subindo. Aquele paciente que a gente ia praticamente pedir para ele tomar vitamina C, porque se ele espirrasse, ele cuspiu o dente na cara de quem estava na frente, com 1/3 só de inserção de raiz. Nossa, uma situação bem complicada, né? Pois é, e a gente consegue então ter uma versatilidade, porque casos que podem ser desde complicações, desde intercorrências, como histórico fibrótico, 3 sessões tem só aí, gente. 3 sessões? 3 sessões. Os 2 casos? Aqui tem um. Nossa. Então a gente tem uma policlínica quando a gente entra no universo da ozonioterapia e a gente começa a ver que essa é a questão da estética integrativa. Esse caso aqui ele não é meu, é de um aluno meu e ela foi uma das pacientes que teve indicação. Vamos fazer 3 sessões de polilático? 8.500. Ela virou e falou assim, ai, acho que eu vou pedir pro velho, né? Vou ver se dá pra fazer. Vocês sabem, falou que vai falar com o velho, não vai fazer. Daí o Andrezinho esperto falou, vamos fazer o seguinte. Vou te cobrar 2.500 com Botox. Com a toxina. Botox marca, né, gente? Com a toxina. Olha aí, gente. 5 sessões de ozônio e toxina. Isso não é pós-imediato. Isso é o retorno da toxina. Nossa, dá pra ver toda a diferença no viço, inclusive, da pele, né? Na qualidade da... E se alguém ainda questionar, qual é a região preferencial de aplicação da toxina? Terço médio a superior, certo? Sim. Onde está o grande ganho de volume e eversões aqui? Terço médio e terço inferior da face, que nem Abaixo. recebeu toxina botulínica. Agora tá mais fácil a gente ter um paciente de 2.500 ou de 8.500. Esse povo não tá entrando na minha clínica, não. Se tá entrando na sua e você tá com excesso, manda pra minha, tá? Porque a gente tem que ter isso. Esse momento de tirar e pôr, esse momento de entender que eu posso fazer todo um processo de harmonização nesse paciente com uma margem de segurança muito maior do que a gente tinha antigamente. Por quê? É excesso de volume, eu posso, então, controlar uma papada pesada, diminuir uma margem de jaw, enquanto eu faço um efeito volumizador e bioestimulador em outras regiões. Então aqui
Uma pegada também interessante. Posso fazer associação com outras técnicas e recursos? Sim, esses são casos que estão no Congresso Internacional que eu vou publicar. Associação com peeling, associação com jato de plasma. Ou seja, aonde eu não uso ozônio, Muito difícil, né? eu não sei mais trabalhar Mesmo com o ozônio. paciente que tenha deficiência de G6PD, topicamente ele pode usar, né? É Então- isso que eu falo. Então, a gente tem uma biomolécula com pouquíssimas contraindicações, né? Barata. E é tão pouco, que eu gosto de fazer essa pergunta na aula sempre. Qual é a contraindicação absoluta da ozonioterapia? Pergunta de prova. Não. Valendo. Valendo. E vem rapidinho. Ah, é o G6PD, é o Favista, é o paciente que está fazendo a suplementação com ferro endovenoso que está aplicando lá. Não. Tudo errado, nenhuma dessas. Como não? Ué, um óleo ozonizado não é ozonioterapia? E ele não pode usar? Então a única contraindicação absoluta é se for um profissional cabaço. Gente, porque se não souber fazer, ele vai conseguir estragar a saúde do paciente. Todas são relativas à via de administração, à concentração, ao como que você vai conduzir esse tratamento. Porque pode dar erro? Pode. O erro está muito mais correlacionado, e a Boss fez esse levantamento, ao profissional do que a ao técnica em técnico. si. Eu tive um caso bem interessante de uma aluna, que ela mandou uma mensagem assim: Rafa, estou tratando a gordurinha localizada do meu marido, né? Aliás, futuro marido, porque a gente vai casar. Tô com um problema. Eu falei: o casamento que é o problema? Ela: não, Rafa. Tô colocando no abdômen dele e tô sentindo que ele tá ganhando volume. Eu falei: desculpa, não é normal. Como assim ele tá ganhando? A pochete tá ficando enriquecida. Vocês estão indo em muito buffet, não é não? Ela falou: não tô. O que você está fazendo? Ela explicou. Ela estava trabalhando na faixa baixa de concentração. Culpa do ozônio? Não, ele estava fazendo o trabalho dele, adipogênese. Eu falei: olha, você não vai contar que você errou para esse noivinho, mas você vai falar que o ozônio é assim mesmo. Primeiro você enche, depois você murcha. Agora, se ele viu o podcast aqui, tá, e descobriu, foi sem querer. Tudo bem? É outro, é outro. É outro. Mas você viu? Foi problema do ozônio? Não. Foi a falha na concentração, no ajuste. Então, esses resultados aqui, eles são interessantes porque tem coisa que eu parei de utilizar a metodologia tradicional. Uma lipo de papada, um emagrecimento facial, eu falo que era aquele paciente telecena. Porque você pegava um desoxicolato, inchava, nodulava, e de hora em hora ele tava lá: doutor, é normal isso? Doutor, a papada tá maior. Doutor, tô sentindo um nódulo. E eu precisaria de 3 meses, porque o intervalo era mensal. Estamos na 3ª semana. Fora os riscos, né, do desoxicolato. Tem que uma área no muito Brasil- maior para trabalhar com ozônio, então é Sim. muito mais seguro, muito mais tranquilo de trabalhar também, né? No tempo. Olha os resultados pensando nisso, porque aquela senhora da toxina com ozônio é um resultado de 2 meses. Com um polilático, eu ia estar falando de um resultado daquele a partir de 6 meses. Aqui, eu ia pensar num resultado a partir do 3º mês, não da 3ª semana. Isso gera um giro clínico bem interessante, porque, o procedimento funciona. 2, o procedimento é acessível. E 3, o procedimento gera um resultado rápido. Milagre? Não é, gente, tá? Não é milagre, galera. Ozônio não é Jesus gasoso. A gente tem tese, a gente tem publicação, a gente tem relato. O que precisa é trabalhar nas margens de segurança do que já está realmente validado. Por quê? A gente pega uns pacientes desse e a gente transforma a vida deles. E aqui, eu tenho só ozônio. Nossa, essa olheira tava... Tava punk. E já temos publicação falando do clareamento da região periorbicular publicado. Saiu ano passado, 2º semestre. Olha só, uma opção. Estão vendo a linha labial dela? Essa caída só não melhorou porque falta um dente ali atrás. Daí também, né, não consigo fazer nascer dente com ozônio. Quer dizer, laboratorialmente eu induzo alguma coisa, mas dizer que vai nascer o dente,
Então, olha o trabalho estratégico, porque vocês estão vendo que a de alto a menor, Sim. vocês estão vendo que a eversão da bochecha está menor e a papada está menor. Então, nesses pontos, protocolo de emagrecimento da face. Entrei com ele num perfil lipolítico. Rafa, se o paciente for um rosto muito cheinho, posso até entrar numa proposta de início com uma apoptose, ele vai murchando, se já foi o suficiente, eu mudo a característica para lipólise. Por quê? Senão ele pode ficar com o rosto muito aspecto abatido. Tirei gordura demais, além da conta. E nas regiões de sustentação, brilho e volumização. E quando a gente vê que isso não é só face, e nosso mundo pode ter os profissionais que trabalham com os dois, temos aqui 8 quilos mandados embora, com aplicação local e sistêmica. E estamos falando aqui de 8 atendimentos. Nossa. 2 vezes por semana, ou seja, essa transformação aqui é de um mês. Já dá uma boa diferença, né? Dá. Sem contar que olha o aspecto da pele. Da característica da celulite, da retenção que tinha no primeiro momento e não tinha depois. A vetorização que dá para trabalhar com ele em outras associações de técnicas, porque isso daqui é uma sessão de hidrolipo ozonizada. Parece que lipou a mulher. A cintura, né? Dá pra... Aham. Bem diferente, tá? E o que a gente utilizou de recurso convencional? Técnicas padrão da estética. A hidrolipo já existe, o ozônio tá aí, associação positiva, resultados que fogem de um padrão de normalidade que até a gente, quando tira as fotos, faz assim: sério que fui eu que fiz isso? A gente às vezes precisa voltar pra referência, Precisa. né? A gente acaba esquecendo o antes, né? E quando até pro próprio paciente é importante. E é importante, e você muda vidas masculinas e femininas, porque, por exemplo, temos aqui um protocolo de bumbum masculino. Trabalhamos com as duas vertentes. Agora é que deu pra ver o que era. Tá vendo? Pegamos só a linha da covinha. Sobre as focetas supraglúteas, trabalhamos com instalação de apoptose para baixar esse tecido e fazer a linha de demarcação. E na região de brilho do centro do bumbum, ó, neocolagênese. E esse aqui a gente também trabalhou músculo. Isso é uma das coisas legais que a gente pode pensar na ozonoterapia. Por quê? A lipólise ela pode ser direta, quando a gente pensa nessa abordagem local do tecido, mas ela pode ser indireta. Como eu consigo trabalhar com a cascata metabólica, estimulando toda a taxa de metabolismo e também ao mesmo tempo induzindo uma ação ergogênica muscular? Quanto mais músculo, mais metabolismo. Quanto mais metabolismo, maior é o meu gasto calórico como um todo. E a gente começa a ter essas transformações desse perfil. Explica um pouquinho pra gente, assim, sabe que eu adoro, né? Uma bioquímica, explica um pouquinho, esclarece como que funciona, quais os mecanismos de ação do ozônio para ação nessa lipogênese, enfim, como. O que a gente tem hoje já bem claro, as baixas concentrações promovem um ataque bem sutil sobre a membrana e isso favorece a renovação desse citoesqueleto. Então você meio que faz a célula renascer das cinzas, né? Quando você fala doses baixas, você está falando de 5 microgramas. 5 a 8 fica flutuando. Sim. As primeiras aplicações eram de 2 a 3. Hoje, praticamente, eu trabalho só com 5, na grande maioria dos casos. E 8, às vezes, quando eu vejo que é uma necessidade de estímulo, num tecido que tem um pouco de retenção. Porque a tendência é que as pessoas pensem que se tá pior, precisa mais, né? E esse a gente fala que é um dos grandes erros da ozonoterapia, né? E é o não entendimento, porque a nossa curva da janela terapêutica aqui, ela segue o preceito de Hormese, não é uma curva horizontal. Sim. Não é a janela vertical padrão. É o U-shape que a gente fala, né? O invertido. Ela é Hormese positiva, esse U invertido, e eu tenho que entender que o mais vai, na verdade, ser justamente o opositor, porque o nome da técnica é terapia pró-oxidativa, ele é um elemento irritativo. Se eu dou uma irritação baixa, eu dou condição do nosso organismo se proteger, criar mecanismos de ação. Bem pequenininho,
é esse renascimento. Você aumenta a atividade intrínseca celular, portanto, você otimiza a biossíntese e veio o desenvolvimento de massa e tecido. Se esse ataque fica mais forte, eu não tenho força suficiente para instalar uma morte celular, mas eu tenho tanta indução de resposta de reorganização de estrutura e também de proteção interna, como por exemplo, eu vou aumentar a minha produção de superóxido desmutase e eu tenho um aumento do pico metabólico daquele tecido. É uma necessidade de proteção. Eu preciso tirar energia de algum lugar para conseguir criar todos esses subprodutos da proteção. E aí eu começo a cascata lipolítica. Os primeiros estudos eles começaram colocando aí na sugestão de 10, trabalhando para essa melhora como um todo. Hoje a gente já está deixando o 10 como sendo mais ativador circulatório do que às vezes lipolítico, principalmente para o corpo. Na face eu ainda utilizo bastante o 10 no pensamento lipólise. Porque a gordura do corpo é uma gordura de difícil Mais resposta. densa, Ela né? é densa e dependendo da região, você pega um culote. A gente quer lipólise, que é ativação metabólica. Esse tipo de tecido da região ginoide é um tecido que, por característica genética, tem baixa atividade metabólica. Por mais que eu incremente, vai ser baixa. Então é um tecido que preferencialmente eu tenho que reduzir por instalações apoptóticas. Então fazer aquela lesão que já é comum de várias técnicas da estética. Criolipólise faz uma apoptose. Se a gente pega uma criofrequência, faz uma apoptose. O ozônio na concentração alta já vai instalar essa apoptose. Então eu entro a 20. O que eu sempre dou de sugestão, Letícia? Rafa, pode mais que isso? Né? Falo, Gwen, tem paz no seu coração um pouquinho. Tá, por quê? 20 tá publicado. 20 a gente sabe que é apoptose. 40 está publicado, necrose. Entre esse 20 e esse 40, aonde começa a necrose? Não sabemos, né? Por isso que eu não vou sair desse 20. Ah, e se eu aplicar 30? Não sei. Quando alguém publicar, faço questão. Galera, mudou o protocolo por quê? News. Temos agora uma publicação fresquinha que dá segurança para a técnica. Se a lesão for muito grande, a diferença dessa apoptose para uma necrose é que é uma morte programada, é uma morte regular. E não uma morte onde eu posso ter uma lise total, inclusive degranulação de lisossomos, que pode agravar, gerar problemas de comprometimento de tecido, ulcerações na região de aplicação. Teve um caso que eu acompanhei com o professor Carlos Ruiz, que ele recebeu um ultrassom de uma paciente que recebeu esse pensamento, quanto mais melhor. As insuflações foram de 60. Microgramas? É. Nossa. Então acho que ela 60, como faz tempo, isso era o máximo que o equipamento dela conseguia chegar. É, mas o dano oxidativo é muito grande, né? Ele me mandou a foto assim. Ele falou, o que você acha? Eu falei, nossa, que lipo feia, que ficou cheia de fibrose, né? Ele falou, isso não é fibrose. Isso é atrofia tissular. O que você tá vendo baixo é onde ele aplicou o ozônio. Comeu tudo. Foi E porque aí o fez ozônio... fez uma cava. A sorte que ele não desenvolveu um processo necrótico muito agudizado para isso evoluir para, sei lá, desde um capsular, um seroma ou até mesmo um vesículo bolhoso com uma ulceração. Ela podia estar toda fistulada. Sim. Precisamos entender o ozônio? Sim, ele é bom, mas precisa colocar essa cabecinha para pensar, né? É que o grande problema é que às vezes as pessoas falam, eu tenho a máquina, né? Mas você ter a ferramenta não significa que você sabe utilizá-la, né? Não é porque você tem um ótimo bisturi que você vai fazer cirurgia, não é porque você tem um ótimo carro de corrida que você pode ser um piloto, Com né? certeza. Então, o conhecimento que faz a diferença E tem que se manter atualizado, porque vem coisa nova, E, pessoal, pelo amor de Deus, é atualizado de fonte segura. Eu não tô falando pra galera abrir o Instagram de personalidade A, B, C, o blog de D, E, F. Não.
O que as grandes associações estão falando, né? O que uma BOS está indicando, o que uma WFOT está indicando, o que uma ISCO 3 está indicando, o que está numa declaração de Madrid, o que está numa recomendação de WFOT. É aí que a gente vai realmente pautar. É aí que a gente vai bater em cima e trazer essa viabilidade. Por quê? A gente tem todo um problema aí quando a gente fala da questão da estética e da maldade da nota, inclusive, que saiu da Anvisa, né? Por que eu digo maldade da nota? Se você pega a nota de PRP, que é de, não lembro se 2005 ou 2006, o item 2 da nota, ele é bem claro. Ele começa a falar do PRP tudo e no item 2, quem determina o tipo de procedimento realizado é o conselho de classe. Então ela diz que cabe ao conselho de classe regulamentar isso, porque é atuação profissional. E daí eu tenho na minha regulamentação dizendo aplicação subcutânea, aplicação intradérmica, aplicação intramuscular, e ainda assim essa interpretação às vezes ela fica meio nublada. Por quê? Eu tive pauta bloqueada em publicação de algumas mídias. Por quê? Eu só posso falar de ozônio se for para finalidade da dentística como um todo, base cirúrgica ou para limpeza de pele. Falei, oi? A nota da Anvisa ela respondeu o seguinte: o que você tem aí registrado? Quem vai me dar a atribuição do que eu posso ou não é a minha habilitação e lei. Então a gente tem uma lei que fala que se a finalidade for terapêutica, tá aí. A 702 ainda é a lei vigente, pessoal. A substitutiva da 9001 que está prontinho vai atrelar o profissional do nível superior, mas também não dá limitação do que vai ser feito. É o conselho que vai daí estreitar. Trabalhou certinho, e eu acho que isso é bem importante a gente deixar claro pro pessoal em casa, porque eu respondo tanto essa dúvida e eu sei que acho que vocês já tiveram. Você acha que por um acaso o registro lá na Anvisa da agulha que a gente faz limpeza de pele tá escrito que é para tirar comedão? É que, assim, eu costumo falar que o arcabouço regulatório, ele não acompanha, né, o desenvolvimento tecnológico. Então, às vezes, algumas tecnologias demoram a encontrar um lugar, né? Quantos anos a gente demorou? Você sabe quanto eu batalhei para isso? Para regulamentar, né, a ozonioterapia, para a gente chegar lá. Então, é um processo que está acontecendo e vai acontecer, né? O que acontece é que os conselhos profissionais, eles acabaram segmentando o ser humano. Mas a verdade é que a nossa célula é uma só, né? Por isso mesmo que você acabou de mostrar a lipólise, ela acontece em qualquer célula de gordura. Sim. Porque a gordura é a mesma em qualquer lugar, né? Claro, existem características diferentes? Sim, existe a gordura masculina, é diferente da feminina, assim como a do adolescente vai ser diferente do idoso, assim como... Mas ela não é por profissão, né? Ela depende do ser humano, né? Então, a gente começar a olhar, né, e mudar esse viés, que eu acho que a gente vai mudando a visão e entendendo. E eu acho que esse é um dos aspectos também que dificulta o entendimento do ozônio, porque ele serve para tanta coisa, a pessoa, então não é bom para nada. Mas né? Porque não tem essa visão. Ele é dose dependente. Eu falo tudo ozônio, mas o ozônio de baixa não é o ozônio de média, que não é o ozônio de alta. O ozônio de local não é o mesmo mecanismo de ação do ozônio de sistêmico. Porque às vezes o pessoal vai falar da ativação metabólica. Vamos pensar aqui num grande estímulo de NRF2, NF-κ-beta para fazer a modulação toda. Tá, gente, mas em via local, principalmente em tecido adipositário, praticamente eu não tenho nem citoplasma, que é um grande vacúolo lá para a gotícula da gordura ficar compactada. Eu tenho que pensar nessa ativação mais por via sistêmica do que por via local. Então, para onde que eu vou querer direcionar um mecanismo de ação específico? Por isso que, às vezes, no 10, eu vejo, no 10, a biossíntese preferencial, como eu já estou lá na região local, tem vasos, tem circulatório. O ataque imediato de produção e aumento de dióxido nítrico vai fazer a ação drenante, então para aquela região vai ser talvez preferencial. Sim. Então eu vou ter uma movimentação que é dose dependente, mecanismo de ação dependente e região de tratamento dependente. Nada impede, inclusive, de fazer uma associação de vias pensando, eu vou trabalhar com uma apoptose no local
e vou fazer uma ativação sistêmica metabólica, porque daí Sim. eu vou ter uma eliminação muito mais rápida. É até muito bom você sempre associar, né? A via sistêmica, ela vai ter uma ação sistêmica, como o próprio nome Sim. diz, né? Então você não consegue esses efeitos de uma forma local, essa abrangência, né? E a forma local você consegue atingir aquele alvo específico, né? Às vezes os alunos, as pessoas que estão começando com ozônio sempre perguntam, mas nesse caso é melhor o sistêmico ou o local? Eu pergunto, o teu problema é local ou o teu problema é sistêmico? Muitas das vezes o problema é local, mas a gente também tem um comprometimento sistêmico que, com certeza, se a gente fizer uma ozonoterapia sistêmica, vai auxiliar. Mas a gente tem que pensar nessa questão. Eu sempre falo pro meu aluno o seguinte, olha, a ideia da via local é resposta local e pode gerar alguma resposta sistêmica, vezes dependendo do gera. quando você aplica. Exato. A minha via sistêmica, eu quero resposta do organismo e pode ser que eu tenha algum reflexo na via local. Porque se eu ativei metabolismo e emagrecer, eu posso ter redução de medidas? Posso. Foi o foco principal e preferencial? Não. Porque essa redução pode ser, por exemplo, porque era uma gordura visceral. Então a gordura às vezes da pele ainda tá lá. Eu tô com menos medida, mas eu ainda não resolvi esse problema como todo, mesmo tendo menos gordura na história. E as características são diferentes, né? A mulher pode ter uma predominância estrogênica, pode estar numa predominância em outra fase, a gordura vai mudando. Então, não existe receita de bolo como as pessoas querem, né? Não. Existe a gente entender os mecanismos de ação e propor o melhor tratamento para aquele paciente naquele momento, né? Que daqui a pouco pode mudar completamente. Com certeza. Entrou na menopausa, é outra coisa, mudou. Então, isso precisa E as ficar claro. A suplementações individualidade, que se né? coloca nessa individualidade. Porque eu vejo ter muita dúvida disso. O que eu posso associar, o que eu não posso associar, se eu posso tomar, se eu não posso tomar. Na harmonização, às vezes o pessoal fala assim, por que você parou a harmonização? Eu falei, quem disse que eu parei a harmonização? Eu continuo fazendo meus preenchimentos, eu continuo fazendo os meus bioestimuladores. Eu só tenho que entender qual é o momento, aonde que eu vou entrar com quem para melhora. Por quê? Trouxe esse caso aqui, essa pessoinha sem vergonha que não acaba o tratamento que vocês conhecem, né? Gabriel. Ele chegou, Rafa, eu tô pensando em fazer a minha ortognática. Eu falei, mas você tem dor funcional? Não. Falei, mas sem dor funcional, você passar por um cirúrgico, você é jovem ainda. Vamos tentar começar a fazer então uma projeção anterior desse seu terço médio da face? Trabalhamos aí com colocação de PRP, ozônio ativado, em associação com hidroxiapatita de cálcio, para fazer como se fosse realmente um arcabouço, como uma prótese interna de maxila, para vir trazendo todo para frente. E olha a puxada que a gente deu para a inversão dessa classe 3. Não é um cirúrgico? Não. Agora o que eu disse para ele? Te dei uma condição, de tempo em tempo a gente faz a manutenção, vamos pegar um aparelho ortodôntico, porque agora você ajusta a arcada, mas pelo menos a impressão do seu estético está em dia. É uma melhora clínica rápida, segura, e a gente consegue abordar praticamente todos os públicos. Nem todo mundo, né? Uma cirurgia é um processo muito mais traumático. Muito. Né? E a gente também queria saber, né? Complementando essa parte da estética, como que você utiliza os protocolos tópicos, né? Os cosméticos ozonizados? Porque às vezes assim as pessoas querem que... como que eu posso começar a fazer ozônio? Eu falo, olha, às vezes começa com o produto, vai vendo o resultado tópico, depois você vai fazer outras coisas. Nem sempre é possível fazer tudo, então é uma forma de a gente ter um pouquinho do tratamento. É claro Com que, certeza. como falou, você não vai ter as mesmas respostas. Ou também é uma forma do home care, né? Conta um pouquinho pra gente da tua experiência nessa área. Olha, eu diria que para quem quer começar, entendendo do cosmético em si, ou pelo menos das bases de suporte, água não pode faltar. Temos a opção da ventosa ativa. A ventosa ativa, ela sempre existiu para fazer técnica de lifting, técnica de realocação de tecido, mas agora eu posso fazer essa ventosa num núcleo ozonizado. Então é uma entrega tópica também, tá na superfície. E eu consigo trabalhar aí de 20 a 30, uma ativação circulatória bem legal. Concentrações diferentes em vias de administração diferente, pessoal. Não é a mesma regrinha, por isso que eu falei 20, 30 aqui pensando
em ativação circulatória e não como lá na gordura, que era a história da apoptose. A água. Saiu publicação mostrando todos os benefícios que eu tenho da lavagem da água ozonizada. Então, no preparo de procedimento, num pós-procedimento, numa associação. Por quê? Posso fazer uma técnica de microagulhamento e pegar uma água aí que fica na casa de preparo de 20 para mais ou menos funcionar uma entrega de 5, para já higienizar e otimizar o efeito bioestimulador de superfície? Devo! Posso pegar daí conforme for, nesse pós-microagulhamento, que eu não posso entrar com um filtro solar e aumentar minha taxa de proteção, fazendo um efeito filmógeno e modulando o processo inflamatório? Entra com óleo, como é fácil, eu prefiro daí o oliva, porque o girassol fica bem pesado pro rosto. E o oliva, ele tem me surpreendido bastante por conta da atividade anti-inflamatória natural dele. E antioxidante importantíssimo. Mas a gente fez os ensaios pré-clínicos de avaliando a atividade anti-inflamatória. Aliás, você trabalha com uma professora maravilhosa, eu quero falar para ela, a professora Kátia, né, que é incrível. Esse trabalho não foi com ela, mas a gente já está discutindo sobre isso. E a gente demonstrou que o óleo de oliva, ele apresenta, né, uma atividade anti-inflamatória melhor. Então, em alguns casos, né, a gente pode preferir o oliva nesse sentido. Por isso também que a gente utiliza ele nos cosméticos, alguns, né, principalmente. E o processo do oxidar, ele traz um organolepto difícil. A gente sabe que quanto maior o índice de peróxido, maior é o odor característico. E um girassol fica muito mais característico que uma oliva. Fica. Muito. Sem dúvida. Então, a gente precisa de um cosmético que dê prazer para o paciente também utilizar. Na clínica, eu consigo, às vezes, trabalhar com esse índice de peróxido alto sem gerar problema. Mas no home care, ele quer o quê? O toque. Ele quer a eficácia. Ele quer toda uma característica. E, às vezes, a gente entrega um produto e eles subestimam o produto. Porque a gente entrega para você, olha, esse daqui é um creme hidratante rejuvenescedor. Tá, mas eu também tenho mancha. Usa. Por quê? A entrega dos blends, das manteigas todas que se tem, dos extratos vegetais e ainda do óleo ozonizado, faz a regularidade desse tecido. Então você vê um aumento de turgor da pele, um aumento da hidratação, uma diminuição do setor pigmentar. E vou ser bem sincero, essa parte é importante, né, pessoal? Não é porque eu tô aqui falando, não. Faz um comparativo de preços. Tem muito cosmético aí que a gente não deveria nem estar utilizando. Por quê? Cosmético europeu foi feito para pele europeia. É para a condição do clima de lá, da pele de lá. O cosmético daqui é para a pele daqui. Eu tenho efeito superior, muito superior utilizando eles, até do que algumas grandes referências aí. Trabalho com eles, faço a indicação com eles e vejo realmente como que essa aplicabilidade ela é importante. Até porque não basta só o meu momento clínico. Eu preciso do meu momento de manutenção e cuidado. Sim. Se eu vim aqui e fizer um processo de higienização, falo que é quase igual ao banho, né? Tem que tomar banho, gente. Tá? Não é só sábado, por acaso, que é o banho? Não. Por quê? Cabelo, meninas. Temos que pintar de tempo em tempo? Cresce, Temos que né? fazer aquela hidratação? Cortar. É a mesma coisa. Você vai no cabeleireiro uma vez só na vida que ele vai resolver? Não. Fiz a coloração, fiz o corte, eu tenho que fazer o quê? Usar o shampoo certo, usar o hidratante de tempo em tempo. É a minha parte de cuidado e responsabilidade no tratamento. Então o home care ele é fundamental. E como ele tem um sensorial muito bom, e eu não tiro mais praticamente lá da minha rotina de cuidados, é a pasta de dente, é o cero, porque o cero não me deixa daí com a pele oleosa. E quando eu quero um toque um pouquinho mais pesado, eu vou no de rejuvenescimento. Então, o cosmético é parte fundamental. É verdade. E só para complementar, né? Você sabe que eu sou apaixonada por essa área, né? A minha vida, digamos, no ozônio começou dentro do universo da ortomolecular, da integrativa. Outro aspecto importante que eu vejo que nenhum profissional da saúde, de forma geral, entende de rótulo de cosmético, né? Nem médico, nem nutricionista, dentista, fisioterapeuta. E hoje, né, com
a gente tem muito mais possibilidade de acesso à informação, a gente pode ver e já sabe as consequências do uso de ingredientes potencialmente tóxicos. Então não adianta você ter uma dieta limpa, você fazer, mas você está se intoxicando todos os dias, né? Se No enchendo de cosmético, parabenos. na panela, no plástico, em tudo. Então, assim, essa visão precisa cada vez mais fazer parte do profissional e do consumidor, Olha, Letícia, né? Do usuário. eu digo que você é uma desbravadora e te desejo muita força nesse processo pelo seguinte. Às vezes o óbvio leva tempo para se entender. O conveniente, às vezes, é mais fácil. Você sabe que olha o absurdo, gente. Década de 50, nos Estados Unidos, se você entrasse no médico com queixa de pigarra, sabe o que ele ia te prescrever? Cigarro. Ainda bem que o mundo evolui, né? É sério, gente, ele prescrevia cigarro, sabe por quê? Você mudava todo o tecido epitelial, não virava pavimentoso basal, não tem mais pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, você não ranha. E daí, a década de 70 e 80, para todo mundo que tinha o cigarro como prescrição médica, entender que aquilo fazia mal. Então é um ramo muito grande. E essa exposição aos elementos de proestrogenicidade, disruptores endócrinos, precisa ser levada em conta. Porque o cosmético tem, o alimento tem, tudo tem. A panela tem. A panela tem. Né, o plástico que a gente usa tem, o mundo está contaminado, né? Eu falo, eu sei que não dá para viver num mundo livre de tudo, mas a gente pode fazer melhores escolhas, né? Então, às vezes, um cosmético que né, ele pode ter uma caixinha muito bonita, ele pode prometer milhares de coisas, mas a gente tem que aprender também a olhar isso. Então, essa tem sido uma outra bandeira que eu tenho levantado e analisado, e eu acho que se a gente quer saúde mesmo com ozônio, a gente precisa ter essa associação de coisas, né? São todos os detalhes que vão fazer a diferença. Como você falou, né? Você faz o tratamento com ozônio, mas você tem um olhar para esse paciente integrativo, você entende a diferença entre colocar mais concentração, menos concentração. Então, é a excelência profissional que vai fazer a diferença no resultado. Eu digo que o ozônio, ele tá devolvendo uma opção bem interessante na nossa vida, que é o quê? Nós somos profissionais da área da saúde, não somos? Ele tá devolvendo a condição de promoção de saúde. Por quê? Eu não tenho que olhar mais a doença, eu não tenho que olhar mais o distúrbio estético em si. Eu tenho que olhar qual foi a perda da homeostasia. O que saiu do eixo? Porque a ideia de eu entrar com uma pró-oxidativa é tentar resgatar essa homeostasia, porque a doença, a disrupção estética é um sinal e sintoma da perda dessa homeostasia. E quando a gente vai para esse integrativo, a gente começa a ver que às vezes eu não preciso de um blend poli-antioxidante. Eu posso pegar um ozônio e posso fazer uma suplementação vitamínica, que é muito mais acessível, de zinco, selênio, silício, manganês, magnésio. Por quê? Eu estou subindo sódio, estou subindo CAT, eu estou pegando a superóxido e desativando toda, só que todas elas são metalodependentes. Se eu estou desnutrido, eu não vou ter resposta. Então olha como que muda a nossa visão. Então eu sou paciente de ozônio, eu vim de uma época que foi a complementar integrativa que cuidou muito de mim por causa da rinite. Eu não respondi a corticoide, eu sou alérgico a corticoide, é o ser esquisito, né? Alérgico ou antialérgico. Foi a homeopatia que me cuidou. Então, existe muito mais entre o céu e a terra do que a gente consegue entender. É verdade. E às vezes quando a gente coloca aqui, e eu gosto sempre de mostrar essas turmas cheias, porque eu quero um dia ver vocês nessa turma, ou se não nessa turma, pensando em vocês como sendo esse novo profissional da promoção de saúde, onde você realmente foca a desordem, o resgate da desordem, porque o resto é consequência. A gente não pode desprezar a nossa capacidade de cura, né, natural do nosso organismo. A gente tem que dar condições, né? Tirar o que não precisa e dar condições. E quem dá essa empurradinha, essa cutucada é o ozônio. É isso aí. Foi um grande prazer esse bate-papo aqui. Muito obrigada, Rafael, pela tua presença, por essa aula aí, por tantos ensinamentos, tantos insights, né, que a gente pode ter na clínica. Continue nos acompanhando. Tá aí o contato do Dr. Rafael e
Até mais, até o próximo podcast. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal.